Fala pessoal, aqui é Thiago Tubarão e mais uma vez vamos bater um papo sobre política. É isso mesmo que vocês viram no título. Marcelo Brigadeiro está tentando se tornar um capanga do Arthur Duval, do Nando Moura e do governador Moisés. Tudo começou há alguns meses atrás, quando o Arthur Duval e o Nando Moura intensificaram suas críticas a algumas pessoas famosas e alguns deles reagiram. Por exemplo, o PC Siqueira, que é um cara que para mim não vale nada, que tem sim que ser criticado. Ele falou que queria pegar o Arthur Duval na porrada, que queria pegar o Nando Moura também, se não me engano. Cara, o Arthur Duval precisa de proteção? Bando de vagabundo! Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vem, tô aqui! Gostaria de chamar a polícia militar? Gostaria de chamar a polícia militar? Teve uma situação que um esquerdista tentou agredi-lo. Ele pegou o cara, botou pra baixo, mobilizou. Se eu sou Arthur Duval e aquele ridículo do PC Siqueira me ameaça, cara, eu faço questão de ir ao encontro dele, ficar na frente dele e falar: tá, e agora? Tô aqui. O que tu queria fazer mesmo? Ia ser muito engraçado. Porque o PC Siqueira, eu acho que ele ia sair correndo, ia evitar briga, falar que foi brincadeira, ou se fazer de vítima, dizer que foi ameaçado, sabe? Então ele não precisa de proteção. E o Nando Moura é outro. Ele foi ameaçado por aquele Matuê, que é um artista aí que faz uma música aí de qualidade bem duvidosa. O Matuê não gostou das críticas e falou que queria chamar o Nando Moura nas ideias. E o Nando Moura fez vídeo todo brabo. Ah, me ameaçou, eu não tenho medo, isso não vai ficar assim, eu vou chamar a polícia, vou processar. Pô, o Nando Moura começou um vídeo lá todo brabo, com aquela cara de mal, estufando o peito. Eu achei que, pô, ele vai dizer que o Matuê pode vir, que ele tá preparado, que vai enfiar a mão, vai quebrar o meio. Não, no final, eu vou processar, agora tu se deu mal. Pô, Nandão. Bota tudo pra tua mãe, Nico. Pô, o Arthur Duval sabe se defender. O Nando Moura também, ele é um cara bem grandinho. Por que o Marcelo Brigadeiro tem que se meter numa briga? A ameaça não foi pra ele, os caras não falaram pra ele, de repente os caras nem sabem que ele existem. E ele se mete na briga dizendo: não, vem bater em mim, tô preparado. Cara, deixa os caras resolver o problema deles. Deixa os caras decidir se vão brigar ou se não vão. O Marcelo Brigadeiro tá parecendo lá uma saranduba do Cacete Planeta. Vou dar porrada. O fato dele dar porrada em alguém vai mudar o argumento da pessoa, vai mudar a maneira da pessoa pensar, vai mudar a realidade. Tá, ele vai lá, vai bater na pessoa e isso, ele vencer alguém na porrada, automaticamente vai fazer ele ter razão? E outra coisa que me incomoda é a passação de pano que o Brigadeiro tem em relação ao governador Moisés. Ele falou no vídeo que no dia que o Moisés errar, ele vai ficar contra, ele vai se manifestar, que apesar do Moisés ser amigo dele, ele não vai passar pano. Será mesmo? Aham, sei. Eu lembro que o Marcelo Brigadeiro vivia cobrando o Bolsonaro para bater de frente com o sistema, para bater de frente com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre. E de fato o Bolsonaro chegou a entrar em atrito com esses caras. E muitos governadores, para puxar o saco do Maia e do Alcolumbre, fizeram uma carta se manifestando a favor deles contra o Bolsonaro. E adivinha qual governador assinou essa carta? O Moisés, governador de Santa Catarina. Moisés assina manifesto de governadores em defesa da democracia, em apoio a Maia e Alcolumbre. O texto deixava claro ser uma carta contra o Bolsonaro, mas teve a assinatura de governadores que se elegeram graças a ele. Entre eles, o governador Carlos Moisés. Então é muito coerente. O Marcelo Brigadeiro, ele cobra que o Bolsonaro bata de frente com os caras, mas ele não questionou o Moisés por apoiar o Maia e o Alcolumbre quando eles ficaram contra o Bolsonaro. Então, é para ficar contra os presidentes da Câmara e do Senado ou não é? Quando o Bolsonaro vai lá e condecora os caras, coloca panos quentes,
aí Bolsonaro é traidor. Aí quando Moisés vai lá e assina um manifesto de apoio aos caras, quando eles brigaram com Bolsonaro, aí ó, Marcelo Brigadeiro fica quietinho. Vamos então dar uma olhada no governo Moisés. Primeira notícia: sem licitação, governador gastará 2,5 milhões com a campanha Fique em Casa. Ou seja, sem licitação, o político pode contratar a empresa de marketing de sua preferência. Outra notícia: em meio à pandemia, começará a obra de 7,6 milhões para iluminação na ponte Hercílio Luz. Essa ponte é uma das maiores vergonhas de Santa Catarina. O dinheiro gasto ali podia ter construído 2 pontes novas para ligar a ilha ao continente. E nós mudamos de governo justamente para fechar essas torneiras e, se possível, começar uma investigação sobre esses custos. Mas não, ele vai lá durante a pandemia e injeta mais essa fortuna. Mais uma: Santa Catarina não deve ter mais hospitais de campanha. Recuamos, diz o governador. Ou seja, em Itajaí seriam injetados simplesmente 76 milhões de reais e sem edital para outras empresas. A própria vice-governadora questionou esse custo e, para não pegar mal, o governo recuou. E por último, coronavírus leva 148 mil pessoas ao desemprego em Santa Catarina. Isso só nas primeiras semanas. Enquanto o governo impõe medidas restritivas, várias proibições, multas, quebra empresas, o nosso governador aparece numa festa junina em meio a uma aglomeração e sem máscara. Não é muita hipocrisia? Então, Marcelo Brigadeiro ele diz que no dia que o Moisés errar, ele vai criticar. Mas isso tudo já não foi erro suficiente? Ele critica Bolsonaro, Dória, o Witzel, vários governadores, fez a série Explanando, metendo um pau em todo mundo. E quando que os erros do Moisés vão ser ruins o suficiente para ele criticar também? Então, apesar dessas ressalvas, o Marcelo Brigadeiro é um dos meus comentaristas políticos favoritos. Ele é um cara de direita, conservador, defende as coisas corretas, mas nem por isso ele é um puxa-saco do Bolsonaro. Eu acho isso muito legal, porque nós elegemos o Bolsonaro, nós pagamos o salário dele, então ele tem que nos representar. Então, um político, ele não está lá para ser idolatrado, seja Bolsonaro, Lula, Amoedo, não interessa. A gente elege o cara que a gente vai cobrar nos próximos 4 anos. A gente decide qual cara que a gente vai cobrar. Mas não, o brasileiro ele quer decidir o cara que ele vai idolatrar. E não elegeu o Bolsonaro para idolatrar ele durante 4 anos. Claro, eu defendo as críticas que não são justas, eu elogio o que ele faz que é correto, mas também vou criticar as porcarias que ele faz. Por exemplo, a indicação do Cássio Nunes, que tem tomado as decisões mais absurdas no STF. É um cara que vai ficar lá quase 30 anos. Não é um político, pô, vou ter errado, daqui a 4 anos a gente tira, volta em outro. Não, o cara vai ficar lá quase 30 anos. Então foi um erro grave do Bolsonaro. E tem sim que ser criticado, ele tem que ser cobrado, não tem o que fazer. Inclusive, fica aqui minha campanha. Eu gostaria muito que o Marcelo Brigadeiro, Nando Moura, se candidatasse a algum cargo político nas próximas eleições, seja deputado, senador, governador, pô, até presidente. Eu votaria neles, tá, Brigadeiro? Eu votaria em você, se você fosse um presidente, governador, qualquer coisa. Até porque da maneira que eles brigam na internet, berram e às vezes chegam a ofender as pessoas, ameaçar de agressão física e processo e tudo, né? Pô, do jeito que eles falam, deve ser fácil ser político. Eu acho que eles lá iam fazer um negócio do jeito certo. Eu vejo que ele está tentando se tornar aí um novo Nando Moura, ele tenta imitar aí o Diego Rox e Arthur Duval.
E eu acho que ele é muito melhor que esses caras. Ele não precisa tentar ser um capanga dos caras, tentar se espelhar nesses caras. Eu acho ele muito superior. Eu acho ele mais coerente e equilibrado que esses caras. Eu acho que o Marcelo Brigadeiro não precisa se rebaixar ao nível de histeria e perseguição que esses caras se encontram atualmente, né? O Brigadeiro é melhor que isso, tá? E como disse o anão do Moro, né? Anão, não pelo tamanho, que ele é alto. Anão porque ele é um anão político. É um cara que só berra, xinga. Ele é um cara que, se o Bolsonaro soltar um pum, ele vai dizer que o Bolsonaro está sendo responsável pela destruição da camada de ozônio. O cara chegou no nível de histeria do pessoal da esquerda. É verdade. Então, pessoal, para encerrar o vídeo, eu deixo esta última mensagem. Vocês podem seguir qualquer youtuber, assistir os vídeos, mas, por favor, filtrem tudo que eles falam, filtrar as coisas que prestam, que não prestam, aprendam a interpretar a real intenção por trás dos vídeos que eles fazem, quem eles criticam, que eles não estão criticando, né? E principalmente ouvir sempre os dois lados, ouvir o lado da direita, da esquerda, do centro, do meio, dos liberais, de quem é a favor, de quem é contra, para se informar a própria opinião. Como diz o Arthur Duval, vamos questionar tudo. Grande abraço e até o próximo vídeo.